últimas aulas, nós trabalhamos um pouquinho sobre energia elétrica. A energia elétrica que é produzida nas hidrelétricas, que é a energia da água convertida em energia elétrica, a energia eólica, que é a energia do vento convertida em energia elétrica, a energia solar, a energia das geotérmicas, a energia nuclear. Então, nós trabalhamos vários tipos de energia. Mas existe um outro tipo de energia que está presente nas pilhas e baterias. Qual que é o tipo de energia que está presente em pilhas e baterias? Vocês sabem? Uma energia diferente, tá bom? Então, aqui na pilha e na bateria, a energia presente aqui dentro desse material, a gente chama de energia química. Olha que legal! Então, a gente chama de energia química. A energia presente nas pilhas e nas baterias, nós utilizamos diariamente. Pensa você, quando você está utilizando o seu celular para assistir essa aula agora, se ele não estiver carregado, não vai ter como, não é verdade? E o que quer dizer carregado? Quer dizer que a bateria do seu celular tem energia suficiente para mantê-lo ligado, né? E o que acontece dentro desse seu celular, tá? A energia química, ela é convertida em energia elétrica. Eita, que legal, né? Então, quando você coloca lá a tomadinha do seu celular conecta o carregador do seu celular na tomada, aquele start da energia química, da energia elétrica, faz com que a energia química produza energia elétrica, tá bom? As partículas que formam essa bateria, a gente chama de substâncias químicas, e elas reagem entre si nas ligações químicas, e quando essas ligações químicas, elas se quebram, elas se partem, tá? É aí que vai produzir energia elétrica, e diferente quantidade de energia dependendo do material. A bateria tem muito mais energia armazenada do que uma pilha, né? Tanto que as pilhas, quando elas acabam, normalmente a gente faz o quê? O descarte dessa energia, desse material, tá bom? A energia química das pilhas, ela é convertida em energia elétrica pelo simples fato de você colocar o seu plug na tomada, tá bom? Na página 164, abra uma apostila para prof e acompanhe comigo a leitura do 4º parágrafo, que é uma curiosidade que é interessante nós sabermos, tá bom? Então, prestem atenção. O cientista italiano Alessandro Volta descobriu que é possível gerar eletricidade combinando-se determinados metais. Ele montou a primeira pilha no ano de 1800 com um algodão molhado em água salgada, colocando entre 2 discos de metal, um de prata e outro de zinco. Quando ligava os 2 discos por um fio condutor, esse fio era percorrido por uma corrente elétrica. Então, Alessandro fez um teste, empilhou vários conjuntos desses discos, descobrindo que poderia aumentar a intensidade da corrente elétrica que passava pelo fio. Desse experimento veio a pilha. Viu que legal? Como que foi descoberta ao acaso a pilha, tá? Atualmente, as pilhas e as baterias, elas conduzem corrente elétrica a partir de fios condutores. Esses fios condutores normalmente são de cobre, tá? O cobre, ele é um metal que tem grande capacidade de conduzir corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela passa de um polo positivo para um polo negativo. Se você abrir a sua apostila na página 165, você vai ver que isso funciona a partir de circuitos elétricos. Toda vez que você tem uma pilha ou uma bateria, observe que ela tem sempre um polo positivo e um polo negativo, né? E esse circuito, ele vai ser formado por um fio, né? E esse fio tem que estar com um plug no polo positivo e um plug no polo negativo. Se o nosso circuito estiver aberto, ele não vai acender, não vai ligar o equipamento que a gente tem vontade. Porém, se o nosso plug estiver fechado, o nosso circuito vai ser ligado, tá? Então, aí vai acender a luz, vai ligar o celular, enfim. Então, o que a gente chama de circuito elétrico é quando os fios, ele está conectado.
a sua bateria ou a sua pilha, tá? Esses fios fazem comunicação direta com o aparelho que você deseja carregar, ligar, enfim, a lâmpada, e ele tá ligado a um interruptor. Pensa você, quando você acende a luz da sua casa, você fecha um circuito. Quando você fecha o circuito, a lâmpada acende. Quando você desliga a luz da sua casa, você desligou porque você abriu o circuito. Quando você abre o circuito, a energia para de chegar até a lâmpada e ela desliga, tá bom? Existem vários outros materiais que são bons condutores de corrente elétrica, além do cobre, tá? Normalmente, todos os metais em geral, são bons condutores de corrente elétrica. Porém, existe aqueles que são maus condutores que a gente utiliza como isolante elétricos. A madeira, por exemplo. A madeira, ela é um péssimo condutor de corrente elétrica, tá? É importante vocês verem, quando fecha algum circuito que vai fazer a instalação, sempre usa uma fitinha, que o papai chama de fita isolante. Ela impede que a corrente elétrica escape e assim você leve choques, tá bom? Bom, existe um experimento na página 166 que é exatamente para a gente montar um circuito elétrico e acender uma lampadinha de LED, tá? Eu vou montar esse circuito elétrico para vocês e depois eu vou mandar uma videoaula mostrando o funcionamento desse circuitinho para vocês, tá bom? É um circuito bem simplesinho que vai ter 2 fios condutores ligado a uma bateria caseira, que pode ser um copo de Coca-Cola, pode ser um limão, pode ser uma batata, pode ser água com sal, tá? A prof vai montar um circuito diferente do que a apostila tá pedindo, para fazer com limão, eu vou montar com água e sal. E daí eu mando uma videoaula mostrando pra vocês isso daí, tá bom? Não se preocupe com esse exercício, então, da página 166, tá? O que eu quero que vocês saibam é que as pilhas e baterias também produzem energia elétrica, só que diferente do que a gente estava utilizando os recursos naturais, os renováveis, potencialmente renováveis, agora as pilhas e baterias vão utilizar energia química, tá bom? Então, depois que vocês passarem por essa página 166, que eu pedi para você não fazer, você vai lá na página 167 e vamos prestar atenção no que tá falando esse exercício da página 167. Vamos lá. 2. Observe o esquema ao lado que mostra um circuito elétrico. Sobre esse circuito, complete essas frases. Bom, então vocês têm um circuito aqui. Olha lá, o circuito que vocês têm aí, né? Você tem uma bateria ligada a fios condutores e no finalzinho você tem uma tomadinha, que você tá vendo aí que ela não está plugada. Se ela não está plugada, isso significa que está aberta ou fechada essa condução. Bom, então vamos lá. Na página, então, 167, o exercício 2, letra A. Esse circuito está aberto ou fechado? O que você acha? Se a tomada não está conectada, significa que o plug não está fechado, não está fechando o circuito. Então, o nosso circuito está aberto. Certo? Ah, vamos lá. Letra B. Para fechar esse circuito, o que é preciso fazer? O que é preciso fazer para fechar o circuito? Eu falei que a tomada não está plugada e por isso ele está aberto. Então, a gente só precisa fazer o quê? Plugar a tomada, encostar a tomadinha, tá bom? Então, lá na letra B, escrevam plugar a tomada. E a letra C? A letra C fala assim, ó. Para que a lâmpada se acenda, o circuito deve estar. O que o circuito deve estar? Ele tem que estar aberto, como a gente faz com a tomada desligada? Ou ele tem que estar fechado, quando a gente faz com a tomada ligada? Então, para que a lâmpada se acenda, o circuito deve estar fechado, tá? Então, quando a gente fala
que vai acender uma luz, acender uma lâmpada, o circuito tem que estar fechado. Os fios têm que estar fazendo comunicação entre os polos positivos e negativos. E isso só acontece se os fios estiverem fazendo comunicação direta, certo? Bom, na página 168, nós temos um outro tema para estar trabalhando, que é o desenvolvimento sustentável. O que vem a ser esse desenvolvimento sustentável? Nós já trabalhamos bastante sobre sustentabilidade, quando a gente falou um pouquinho dos recursos naturais, né? Sustentabilidade significa preservar o nosso planeta, né? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando de utilizar os recursos da natureza de maneira consciente, tá? Então, essa palavra sustentabilidade é uma palavra bem bonita. Olha lá. Sustentabilidade, olha que palavra grande e bonita, né? Sustentabilidade, ela tá falando pra gente utilizar os recursos da natureza de forma consciente. Tá? Então, tá falando pra gente utilizar os recursos da natureza de maneira consciente, tá? O desenvolvimento tecnológico da luz elétrica é um exemplo de desenvolvimento socioeconômico caminhando em harmonia com o ambiente, tá? Isso mostra o quê? Vamos lá. Ó, vocês têm aí. Antigamente, a nossa iluminação vinha o quê? A luz de velas. Usava parafina, usava pavio, queima, liberava gás para o meio ambiente. Depois nós temos a lâmpada incandescente, que é uma lâmpada que produz bastante resíduos, porque ela queima fácil, aquece bastante e não é economicamente viável, gasta muita energia elétrica. Aí a gente partiu para a luz fluorescente, que já era uma lâmpada mais econômica, mais que economizava mais energia, enfim. Hoje nós temos a lâmpada de LED. É uma lâmpada que quase não consome energia, é uma lâmpada que tem um brilho bem legal e é uma lâmpada que vai gerar menos resíduos porque ela queima menos, né? Então, a energia elétrica é uma parte do desenvolvimento que a gente vê que está se preocupando com o meio ambiente, tá? Então, o desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento capaz de suprir as necessidades de geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Então, é um desenvolvimento que não esgota os recursos naturais de gerações futuras. Então, quando eu tiver um bisneto, o que eu estou utilizando hoje não vai estar impedindo dele ter recursos naturais para a geração dele, tá? Então, é muito importante a gente pensar em formas de preservar o meio ambiente até no desenvolvimento de tecnologias. Quanto mais tecnologia, menos impacto ambiental a gente pode gerar. Então, o que a gente tem que falar? A gente tem que pensar que sustentabilidade vem conciliar o desenvolvimento, tá? Desenvolvimento com o quê? Com a conservação ambiental, com a conservação do meio ambiente. Que isso é algo extremamente importante, né? Bom, lá atrás, nós falamos um pouquinho sobre desmatamento, tá? O que era o desmatamento? A retirada de árvores de uma grande área, de uma grande região, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de reflorestamento e de recuperação de ambientes degradados. Opa, agora a gente vai falar o inverso. A gente vai lá fazer o quê? A gente vai fazer a correção daquele ambiente que foi degradado. O que vem ser o reflorestamento? O reflorestamento vai ser o quê? O plantio de árvores, o plantio de novas espécies de vegetais para recuperar aquela área degradada, tá? Então, eu tô na página 169
E lá nessa página 169, tem uma imagem bem bacana, tá mostrando uma área de reflorestamento, tá vendo? Essa área de reflorestamento tá mostrando as mudinhas que foram plantadas para repor uma região que foi desmatada, né? Então, o reflorestamento permite recuperar grandes áreas de desgastes do solo, porque a gente sabe que as raízes das árvores, elas são imprescindíveis para a conservação do solo. A gente viu que uma área desmatada pode sofrer erosão, pode sofrer assoreamento, né? Pode sofrer a desertificação. Então, a gente sabe que o plantio de reflorestamento, ele deve ser feito com qualidade e com quantidade de plantas ideal para aquela região, tá? Além de manter o espaço adequado entre uma plantinha e outra também. Todos os cuidados para o reflorestamento requer planejamento e manutenção das florestas em menor tempo e com menor custo, tá? E não adianta falar que reflorestamento é só ir lá e plantar um montão de eucalipto, tá? O eucalipto, ele não é uma maneira eficiente para o reflorestamento, tá? Então, a gente deve dar atenção a árvores que já existiam na região, para a gente tentar refazer a biosfera, o ecossistema que foi degradado, tá bom? Bom, outra alternativa para a gente também pensar em sustentabilidade, em desenvolvimento sustentável, para pensar nas gerações futuras, é a redução do nosso consumo, tá? Então, a gente tem que pensar que a gente não precisa usar algo desnecessário, usar coisas a mais do que a gente precisa. Por exemplo, se eu vou comprar uma calça jeans, eu tô precisando de uma calça jeans, eu não preciso comprar 10 calça jeans, né? Se eu tô precisando de um shampoo para tomar banho, eu não vou lá na prateleira do supermercado e vou comprar 10 vidros de shampoos. Então, isso tudo é consciência, é sustentabilidade, é preservação do nosso meio ambiente, tá? Então, a diminuição do consumo dos produtos industrializados é uma maneira muito importante de preservar o meio ambiente. Além do que, uma outra alternativa bastante legal é o descarte adequado para a gente fazer o quê? Reciclagem, tá? Então, se você aproveita, faz reciclagem de papel, você não precisa derrubar mais um montão de árvores para fazer novos papéis. Se você faz reciclagem de latinha de alumínio, você não precisa extrair mais alumínio da natureza, sendo que você pode reaproveitar. Então, isso também é uma alternativa que a gente pode estar utilizando, tá? Diminuir também poluentes atmosféricos. A gente falou da poluição atmosférica. Uma grande alternativa também para a gente ter uma sustentabilidade legal é diminuir essa quantidade de emissão. Se a gente mora bem pertinho da escola, dá para ir de bicicleta, dá para ir a pé, não precisa ir de carro. Essa é uma opção já para diminuir a quantidade de poluentes atmosféricos que a gente libera no meio ambiente, tá? E como a gente também trabalhou agora de pouquinho, tá? Uma outra maneira da gente pensar em sustentabilidade, em preservar o meio ambiente, é a gente utilizar as energias limpas. Quais são as energias limpas que nós trabalhamos, que eu falei que é bastante eficiente? Energia eólica, energia solar, né? São energias que vêm do meio ambiente, de recursos renováveis e inesgotáveis. Então, isso tudo é muito importante para a gente ter um futuro equilibrado no meio ambiente, tá? A reciclagem também, ela pode ajudar a reduzir a poluição do ar e da água. E aumentar a vida útil dos aterros sanitários. Na nossa cidade, aí, a gente tem um aterro sanitário. E se a gente não fizer conta de fazer reciclagem dos materiais que a gente utiliza na nossa casa, esse aterro sanitário, ele vai ficar saturado, vai ficar cheio bem rapidinho. Mas se a gente descarta corretamente o papel, se a gente descarta corretamente o plástico, se a gente descarta corretamente o vidro,
eles podem ser reaproveitados e esse aterro sanitário pode ter uma vida útil muito maior, tá? Então, a separação do lixo, ela é extremamente importante. Olha só, aqui na página 173, nós temos uma imagem que é bem legal, que fala da importância da separação do lixo. Olha lá, corzinha azul para papel, cor vermelha para plástico, vidro verde, metal amarelo, um marronzinho aí para resíduos orgânicos e o laranja para resíduos perigosos, tá? Então, algumas cidades, elas fazem esse tipo de lixo na cidade, fica esparramado pela cidade para facilitar o consumo, o descarte. A nossa cidade deixa um dia específico para passar coletando esses materiais descartáveis aí das nossas casas, tá bom? Bom, então agora o que você vai fazer? Você vai pegar a sua apostila e vai abrir para mim na página 174. E nós vamos fazer juntos os exercícios dessa página, tá? O que eu preciso? Que você preste muita atenção no que eu tô fazendo. Se você ficou com dúvida, aperta o stop, volta um pouquinho, assiste de novo, tá? E a gente vai fazendo assim, para que vocês consigam compreender o que eu tô explicando, tá bom? Bom, então vamos lá. Abra sua apostila, página 174, ok? A página 164 tem 3 exercícios. O primeiro é um relacione. Fala assim: relacionem os itens. Redução do consumo, reflorestamento, energias limpas e desenvolvimento sustentável. Ótimo. Primeiro parênteses, fala o seguinte: não lançam poluentes na atmosfera, mas apresentam algum tipo de impacto ambiental local. A gente está falando do quê? Quem é que não lança resíduos na atmosfera, mas pode provocar impactos ambientais? Vamos pensar na hidrelétrica. Ela não lança resíduo nenhum, a água é uma energia limpa. Porém, lembra que eu falei que ela causa impactos ambientais? Então, qual que é a letra que nós vamos colocar aí? Letra C. Letra C, que vai falar das energias limpas. No segundo parênteses, fala assim: diminui a industrialização e a exploração dos recursos naturais. O que diminui a industrialização e a exploração dos recursos naturais? A redução do consumo. Se você consumir menos, né, a industrialização também vai ser diminuída. Então, aí você vai colocar no segundo parêntese, letra A. Depois, o terceiro parênteses, presta atenção, fala assim: propõe maneiras de conciliar o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Opa! Quem que vai fazer maneiras de conciliar o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental? Quem que a gente estava falando que tinha uma palavra bem bonitona aqui no quadro? De sustentabilidade. Então, a gente está falando do quê? Do desenvolvimento sustentável. A gente está falando da letra D de dado. Certo? E o último, ajuda a recuperar o solo e a qualidade do ar das águas, só pode ser reflorestamento. Então, a gente está falando da letra B de bola. O exercício 2, vamos lá. Assinale a alternativa que descreve corretamente uma maneira de promover o desenvolvimento sustentável. Vamos lá. Letra A, vamos ver se está certo ou se está errada. Optar por recursos não renováveis. Opa, não renovável? A gente tem que optar por quê? Por aquilo que é renovável. Então, essa a gente já vai nem terminar de ler, porque ela tá errada. Letra B. Praticar a agricultura com uso de agrotóxicos, evitando a proliferação das pragas na lavoura. Opa, vamos usar muito agrotóxico? Ou a gente deve dar opção de outras maneiras de manejo dessas pragas agrícolas? Então, essa também tá errada, né? Letra C. Dar preferência aos produtos descartáveis, evitando o desperdício de água para as lavagens. Opa, se a gente usa um monte de descartável, a gente tá gerando um monte de lixo. Então, a gente tem que pensar no quê? Em usar algo que não seja descartável para reaproveitar. Letra D.
Ampliar a área de cultivo agrícola em áreas de floresta nativa. Desmatar para o cultivo de plantio de soja, de milho? A gente trabalhou agora de pouco que isso não era viável. Então, só pode ser quem? A letra E. Conservar as florestas e praticar o uso equilibrado de recursos florestais, ampliando as áreas verdes. Então, o exercício 2, a gente está falando da letra E. Marquem lá um xizinho. Exercício 3, tá? O exercício 3 é outro marque X. A degradação ambiental decorrente do desenvolvimento industrial é uma situação que começa a se modificar com base em um novo conceito, o desenvolvimento sustentável. O uso dessa expressão tem a finalidade de, vamos lá, desenvolvimento sustentável. Sustentar a necessidade do desenvolvimento industrial? Nada a ver, né? B, garantir o meio ambiente, garantir que o desenvolvimento contemporâneo não para. A gente está falando que a gente tem que desenvolver, mas com equilíbrio na natureza. Então, essa também está errada. Letra C, sustentar o meio ambiente em detrimento do desenvolvimento. Você acha que isso está certo? Ou a letra D, propor uma conciliação entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente. Isso é desenvolvimento sustentável. Conciliar os dois sem prejuízo para nenhuma das áreas. Então, a gente está falando que o exercício 3, a resposta correta é a letra D, tá bom? Bom, na página 175, essa é uma tarefa para você, tá? Ela fala assim, escreva em cada lata de lixo o tipo de material que deve ser colocado e de acordo com a cor, e desenhe um exemplo de resíduo encaminhado para cada um deles. Então, você vai ver aqui, tá? Tem a corzinha do lixo, eu expliquei ali atrás para você o que cada lixo desse vai receber e você vai desenhar o que vai colocar em cada latinha dessa aqui de lixo, tá bom? E aí embaixo tem os quadradinhos para você colocar. O azul recebe o quê? Papel, vidro, plástico, tá? Depois que você fizer isso, você vai tirar uma foto bem bonitona e me enviar, ok? Você vai fazer também os exercícios da página 176 de tarefa e me enviar também esses exercícios, tá bom? Então, os dois exercícios da página 176 vai de tarefa. Então, anota aí, ó, o que você tem que fazer pra prof de tarefinha para me enviar de fotos. O exercício 4 da página 175 e o exercício 5 e 6 da página 176, tá? Então, isso eu vou ficar esperando você me enviar lá no WhatsApp da prof, tá? Façam a atividade com bastante cautela, assistam a aula com bastante paciência, tá bom? E aqui a gente conclui essa apostila do primeiro bimestre, tá bom? Na próxima aula de ciências, a gente já vai começar a apostila nova de ciências da natureza. Combinado? Um beijo, vou ficar aguardando a tarefinha de vocês. Até a próxima!